as partes similares deles, velocidade, o raciocínio, qual que eram as principais semelhanças do jiu-jitsu do Rickson e do Hollis, e quais que eram a parte diferencial de cada um? Olha, é uma pergunta assim, um pouco difícil de eu te responder, porque você sabe, todo atleta ele tem a sua época, entendeu? E naquela época o Hollis ele tem 7 anos a mais do que eu, e também acho que 7 anos a mais do que o Rickson, e a gente ainda era bem mais novo, entendeu? Eu acho, eu tenho o Rickson como um grande ídolo, é um cara, entendeu? Um super lutador, mas naquela época eu acho que era, entendeu? A gente ainda era muito mais novo, entende? O Hollis ainda, entende? É difícil, é tipo de coisa que não dá para a gente comparar, entendeu? Assim, atletas, sabe como é que é? Teve pouca, na realidade, teve pouca oportunidade. Eu me lembro um treino lá, que ainda o Rickson era faixa marrom, o Carlinhos faixa marrom, eu acho que, não sei se era roxa ou marrom, eu acho que era roxa, e o Hollis amassava todo mundo, Carlinhos, Crowley, todos eles, entendeu? E amassava, que eu digo, é fazer batucar mesmo. Não, mestre, eu estou falando no sentido seguinte, que depois, com a morte do Hollis, o Rickson continuou, e em determinado momento você foi ter aulas com o Rickson. Então, esse Rickson que você pegou mais velho, quais que eram as características dele que mais se assemelhavam ao Hollis no auge? Os dois no auge, assim, o que eles tinham que é parecido? Que você, sendo aluno dos dois, você via, poxa, eles têm a pegada parecida, aquele tipo, velocidade de raciocínio, enfim. Quais as principais características que uniam os dois? Cara, eu acho que a genialidade, entendeu? A inteligência e a genialidade no treino, sabe? Os dois são grandes craques, são gênios no jiu-jitsu, têm uma visão muito grande. E eu acho que, na realidade, eu vejo assim, os meninos todos da família, todos eles têm uma característica muito parecida, entende? Eles são todos muito bons. É difícil de falar, entende? Mesmo até os que eram mais novos, eles são muito bons. Pô, o Hillion é um cara que é fantástico, né? O Hillion é um super professor, o Rickson, o Royler, todos eles. Eu acho que eu ficava muito impressionado, inclusive, como é que todos sempre se defendiam muito bem. Eu acho que essa é uma grande característica da família Gracie, entende? Dos meninos todos da família, que eles têm uma base tão boa e todos eles sempre começavam a lutar já com uns caras já mais velhos. Eu lembro que tinha um campeonato de luta livre olímpica que o Hillion entrou. O Hillion tinha, sei lá, 14 anos e lutava contra adulto. E era fantástico de ver, entendeu? Então eu acho que o trabalho feito da família foi um trabalho espetacular. E é muito difícil você comparar atletas de épocas diferentes, mas eu tiro meu chapéu para a família toda, porque eu acho que todos têm uma contribuição muito grande em cima do jiu-jitsu, entende? É muito incrível o trabalho que cada um fez e aonde o jiu-jitsu chegou. Inclusive o Carlinhos, né? O Carlinhos também era outro que era duríssimo. E olha o trabalho que ele fez, fantástico, com a Gracie Barra. Olha o trabalho que o Rickson fez com MMA. O trabalho de todos eles, né? Do Royce, do Roy, de todos, né? E há depois a nova geração que misturou um pouco, que não são filhos de homens Gracie, são filhos de mulheres Gracie. No caso, eu quero falar sobre o Roger, quero falar sobre o Neymar, entende? Então, eu acho que isso que o grande mestre Carlos Gracie, que eu acho que foi um visionário, e depois ele largou um pouco essa parte
do ensinamento do jiu-jitsu e deixou um pouco mais na mão do mestre Hélio, entendeu? Acho que eles conseguiram fazer um exército de campeões, um exército de professores, um exército de homens fantásticos que deixaram e deixam até hoje como é que se diz? Aquela impressão digital de cada um tem o seu valor, que contribui para isso tudo que a família hoje essa referência mundial, entende? E o Hollis, infelizmente, nos deixou muito cedo, entende? Ele partiu muito cedo. Exatamente. Mestre, aqui a Débora Grace escreveu aqui, se ninguém se comparava ao Hollis em momento nenhum da história. Dá um abraço aqui para Débora Grace. Mestre,